nós vivemos, no momento da história do audiovisual hoje, uma espécie de uma revolução que não é mais silenciosa, é uma revolução absolutamente alardeada, graças às novas tecnologias digitais, né? Que vocês exploram aí digamos, essa democratização ao acesso aos meios de produção está trazendo uma série de novas possibilidades de linguagem, e muita gente está confeccionando digamos, as suas próprias histórias de vida e tal. Então há um acesso maior. Eu acho que se a gente pensar, por exemplo, no cinema hoje, o digital resolveu questões, por exemplo, quem assistiu aqui o Arca Russa, que é um filme do Alexander Sokurov, é um plano sequência de 96 minutos. Esse cineasta russo, ele é tão monarquista que ele quase que aboliu a montagem, né? Quase não, ele aboliu, criando a maior mise-en-scène da história do cinema, que é o Arca Russa, que é um plano sequência de 96 minutos, com corpo de baile do Kirov, com 2 orquestras sinfônicas, 3.000 figurantes e um grande passeio por 3 séculos de história russa no Hermitage. Então, Hitchcock tentou fazer um plano, na época da película, né? Fazer um filme que é o Festim Diabólico, mas ele sempre esbarrava no tempo de cada rolo. Graças às novas tecnologias digitais, foi criado uma espécie de um hard disk para que se pudesse registrar sons e imagens em movimento, 96 minutos de som e imagem, que antes era impossível, né? Você conseguir guardar todo esse tipo de memória. A gente pensar, por exemplo, num outro filme que eu acho que é um filme que é um definidor de novas tendências do cinema contemporâneo, o Dogville, do Lars von Trier, que eu acho que é um filme extremamente interessante, porque ele também foi captado com câmeras digitais, né? E é um filme que ele é quase um esboço cênico do que seria a ilusão que ele quer criar ali contando aquela história, e ao mesmo tempo, se não fosse a leveza das câmeras digitais, né, ele talvez não conseguisse aquele resultado intimista, ele pilotando inclusive algumas câmeras. A gente pensar em um cineasta como em Hollywood, como Michael Mann, por exemplo, que é um cineasta que tem trabalhado a linguagem digital de uma forma muito interessante. Se a gente pensar, por exemplo, um filme como Colateral, que é um filme que é um thriller com Tom Cruise, mas ele tem uma série de sequências noturnas que só seriam possíveis hoje graças digamos, a essa familiaridade grande que a tecnologia digital tem com as baixas luzes. Eu acho que no campo do documentário, né, você fazer documentários de observação, a possibilidade de filmar, que você vai de veteranos cineastas a jovens realizadores, né? Hoje a possibilidade de você documentar e passar a bola da câmera para os personagens sociais do seu filme, também isso cria uma série de novas possibilidades, né? Da autoetnografia, da autodocumentação enfim, dos documentaristas, porque a gente pensar, por exemplo, nos anos 60, não existe revolução estética que não seja respaldada por uma revolução tecnológica. E nos anos 60, as câmeras 16mm a reflex e os gravadores Naga trouxeram leveza, trouxeram câmeras na mão, trouxeram 1000 possibilidades, inclusive a possibilidade de captação do som direto em tempo real, né? Então isso foi uma revolução no documentário e na ficção. E eu acho que hoje a gente vive um admirável mundo novo de novas tecnologias que o digital está trazendo, né?
criando, inclusive, não só no que diz respeito à captação, à estética, mas também na relação do espectador em analisar isso. Tem um teórico francês, chama Jean-Louis, ele na verdade é um documentarista também, eu nunca vi os filmes dele, mas eu li os textos dele, ele se chama Jean-Louis Comolli. Ele diz que hoje, por exemplo, essa questão da autoria, cada vez mais os realizadores têm uma tendência a mostrar a cara. E os espectadores, o público, ele de alguma maneira, eles estão adotando uma postura até mais judiciosa com relação ao que vem. E a gente vive também, de alguma maneira, hoje uma exacerbação do cinema de autor em função dessas novas tecnologias, né? Mais uma provocação assim, isso do ponto de vista tecnológico, a gente vê 500 possibilidades. Eu vejo também, por exemplo, no cinema mundial, brasileiro e mundial, uma tendência, né? Uma tendência que eu acho muito interessante, porém eu acho que isso, eu tenho medo que se transforme num modismo, né? Eu acho que, se por um lado eu vejo uma tendência clara no cinema brasileiro e mundial, assim, existe uma tendência da ficção a se documentarizar. E existe uma tendência do documentário se ficcionalizar. Então são muitos exemplos no cinema brasileiro contemporâneo e mundial, se a gente pensar no Crime Delicado do Beto Brant e no Cão Sem Dono, se a gente pensar no Nome Próprio do Murilo, que é uma ficção construída quase com uma textura de um vídeo internet, nos filmes do Karim Ainuz, no Mutum da Sandra Kogut, nos filmes do Kiarostami, que foram até parodiados aqui, no cinema do Tsai Ming-liang, enfim, eu vejo uma tendência muito forte nisso, o que eu acho muito bacana por um lado, mas relembrando uma frase do Luiz Alberto de Abreu, dramaturgo, que ele falou outro dia na revista Bravo, a realidade, digamos, a ficção é uma das camadas da realidade. E acho que há uma fome documental no mundo, acho que em função dessas novas tecnologias, sabe, o boom das biografias no mercado editorial, sabe, uma curiosidade hoje em espiar a vida alheia, um mundo, né, meio Big Brother aí, que a gente vê por aí. Então eu acho que a gente vive hoje acho que essas novas tecnologias trouxeram muitas tendências que são quase que, na verdade, são um oráculo, decifra-me ou te devoro, né? Então assim, eu queria encerrar aqui minha prolixa apresentação aqui e eu queria passar a bola.